Oi, gente! Chegamos para mais uma quarta-feira de live aqui no Instagram. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui. Assim tá bom. Então vamos lá. Eu quero abrir essa live lendo o trecho de um livro que me ajudou muito a pensar e esclarecer melhor toda essa parte de colocar a carinha na tela e essa vulnerabilidade que a gente acaba entrando quando a gente entra no mundo do Instagram, de vídeo e tal, tá bom? Então o livro é esse, eu sei que tá ao contrário a capa, mas depois no vídeo, no IGTV ele arruma sozinho, tá? Então quem conhece esse livro maravilhoso, recomendo, tá? Essa é uma leitura que, pra quem tem vergonha de se expor e de começar a falar nas redes sociais por aí, ele ajuda muito a pensar sobre isso. Pois então, vou começar o quê? Lendo o primeiro trecho aqui do livro, que eu acho que vai ser bem legal pra gente refletir sobre isso, e aí eu vou trazer todos os temas da live, tá? Então a Brené Brown, ela se baseou muito nessa questão do homem na arena, né? E eu trago isso pra vocês várias vezes, assim, pra gente pensar sobre isso. Então eu vou ler isso aqui, que tem muita relação com o que a gente vai conversar hoje. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Grandemente. Esse é um trecho do discurso Cidadania em uma República, por Roosevelt, em 23 de abril de 1910. Então, gente, estar no Instagram e se arriscar nessa vida de mundo online é estar na arena, né? Então foi até o Reels que eu postei semana passada falando sobre isso, que estar na arena é se arriscar e estar com a carinha no Instagram também é essa vulnerabilidade, tá? Por isso até que muitas pessoas falaram sobre ter vergonha e não se sentir seguro o suficiente pra falar, né, no Instagram e tal. Então, ó, minha intenção nessa conversa não é trazer uma parte muito técnica, muito específica sobre como funciona o Instagram e tal. Eu quero mais passar com vocês a trajetória que eu tive pra entrar nesse mundo do Instagram e como que eu fui perdendo a vergonha e colocando o rostinho pra jogo. E ó, isso aqui é vergonha, gente. Eu assumo a real que pra mim também não é algo super natural e super fácil. Tipo, ah, nossa, eu ligo a câmera e tô de boa. Também é desafiador e essa é a realidade da coisa. Eu até uma vez fiz uns stories falando sobre esse vermelhão assim, que é nervoso, que é estar com vergonha, mas é se arriscar mesmo com vergonha, sabe? Então o segredo tá aí. A gente vai ter medo, a gente vai ficar meio tipo, o que as pessoas vão pensar, mas é aquela história do texto ali, pelo menos a gente triunfou ousando bravamente, né? Então vamos lá. Eu quero compartilhar as enquetes que eu fiz com vocês. Essa daqui, ó, que eu perguntei se os profissionais usavam o Instagram com objetivo profissional. Então 55% das pessoas que responderam usam o Instagram com esse objetivo e 45% não. Beleza? E aí, uma coisa que foi bem engraçada é que 93% quer crescer no Instagram, só que 77% não posta todos os dias, tá? Eu vou falar sobre isso aí ao passar da live, mas esse foi um ponto que ele se contradiz, porque uma das primeiras coisas que as pessoas falam, né, que os profissionais de marketing falam sobre o Instagram, é que se você quer crescer no Instagram, você tem que postar todo dia, tá? Então, a partir do momento que você se compromete a usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, você vai ter que colocar isso na tua agenda, no teu dia a dia, na tua rotina, beleza? E o último pedacinho dessa pesquisa foi esse aqui. Se as pessoas sabiam que fazia diferença aparecer a carinha delas na tela, não sei se vocês sabem, mas faz, eu vou explicar por quê. E se tinham medo do que as pessoas iam pensar, 71% falou que sim, tinha medo do que as pessoas iam pensar.
E no último pedacinho se tinha vergonha de aparecer. E 85% falou que sim. E, gente, eu também tenho vergonha de aparecer nas telas e de falar e tudo. Mas a gente tem que se desafiar. A gente não pode perder uma oportunidade de palestrar ou de vida ou do que quer que seja por medo ou vergonha, tá? Isso que eu queria deixar pra vocês de recadinho do dia. Então vamos lá, voltei aqui na tela, só tirar. Queria dividir isso com vocês. Então, beleza. Eu quero que vocês vejam que aqui embaixo, na tela de vocês, tem um balãozinho de perguntas. Então, se tiver alguma pergunta, coloca lá. E aí, no final da live, eu vou abrir esse balãozinho e ir passando as perguntas de vocês, beleza? Então, vamos lá. Eu quero contar um pouquinho pra vocês como que foi a minha trajetória pra chegar nessa tia Paulinha debochada de Instagram, que mesmo com vermelho de nervoso no pescoço, tá aí se arriscando nessa vida, tá? Então, começa o quê? Numa pequena menina tia Paulinha, que era muito tímida, que morria de vergonha de ir nas festas, ficava sempre atrás da perna da mãe. Eu era daquelas crianças que tinha muita vergonha mesmo de ir nas festinhas, assim. E eu lembro da minha mãe me contando, né? Claro, eu não lembro disso que eu era criança. Mas eu lembro dela me contando que eu ficava atrás da perna e ela tava tipo, vai menina, vai brincar. E eu ficava com vergonha. Então, ser tímida e ter vergonha são coisas que me acompanham desde pequenininha, assim. Ai, obrigada, Carol, pelo elogio. Mais gente se identificando com ai, gente, eu nem sei o nome. Tinha um nome disso, uma amiga minha uma vez me falou que tem um nome pra essa reação do corpo quando a gente tá com vergonha e tudo. Então, e aí na escola, quando eu ia fazer apresentação em sala de aula, eu não ficava só no pescoço, era o rosto inteiro. E aí aquilo pra mim era medo de bullying, né? Então quando eu ia falar lá na frente, na escola, eu já ficava, ai meu Deus, vão tirar sarro de mim porque eu tô ficando vermelha e tal. E aí eu não queria falar, eu não queria me expor, eu nunca queria correr nenhum risco de eu ficar vermelha na frente dos meus amigos lá na escola, porque eles iam tirar sarro, né? Criança tem um pouco esse jeito, assim, de tirar sarro e tal. Então eu tinha muita vergonha, beleza. E aí parece irônico, né? Porque diariamente eu tô aqui no Instagram, eu falo, eu gravo stories, mas a gente se acostuma um pouco com essa vida. Não quer dizer que seja simples e fácil, né? Mas eu acho que faz parte do meu trabalho trazer essa realidade bem tia Paulinha pra vocês, que é estar aqui, estar vermelha, estar com vergonha, mas estar participando e podendo trazer um pouquinho dessa história. E aí veio a faculdade, e aí eu lembro que sempre que tinha que dividir um trabalho, tipo, então cada um vai fazer uma coisa, eu falava, eu digito. Então a minha função era sempre digitar o trabalho no computador, porque aí eu não ia ter que lidar com apresentar o trabalho na frente da turma, porque afinal eu ia ficar vermelha, eu ia ficar com vergonha, eu não ia querer apresentar. Então minhas amigas sempre toparam, então eu passei a faculdade inteira fugindo de apresentações em público, de ter que falar na frente dos colegas da sala, que eram 30 pessoas, né, no máximo, numa sala de psico e tal. Fui fugindo, tá? Então eu sempre fui pela linha do lado. Eu sempre fui do tipo, eu não vou me arriscar, eu não vou palestrar, eu não vou falar na frente da turma. E aí, a vida faz o quê? A vida fala assim, você não quer se arriscar, tia Paulinha, eu vou jogar uma oportunidade na sua mão e aí você vai ter que decidir se você vai perder essa oportunidade por medo e vergonha ou se você vai arriscar. E aí, eu trabalhava numa escola de inclusão aqui em Curitiba e eu comecei a postar no Facebook as atividades que eu fazia nessa escola. Então tá, eu tava trabalhando nessa escola, tá? Que é aqui de Curitiba, uma escola bem referência em inclusão, obrigada pelos ok, gente, valeu. E eu criava muito material, assim, eu sempre fui muito criativa, né? Então eu criava atividade, criava brincadeira para as crianças e tudo. E aí um belo dia eu falei, vou fazer uma página no Face para começar a postar as atividades, porque postar atividades no Facebook eu não tinha que botar minha cara, então não era tão desafiador. Era só colocar foto da atividade, eu não ia ter que me desafiar muito, né? E aí eu comecei a postar e as mães começaram a gostar. Então, na época, eu postava foto da brincadeira, né? Tipo, fiz essa atividade com as crianças por causa disso, estimulando tais áreas e tal. Porque eu ficava numa sala de aula especial dentro dessa escola regular. Então, eu tinha crianças de diferentes faixas etárias e com diferentes transtornos do desenvolvimento. Então, tinha síndrome T21, né? Que é a antiga síndrome de Down. Tinha autismo, tinha X-frágil, tinha diferentes diagnósticos que rodavam aquela sala durante o dia e eu tinha que inventar várias atividades diferentes para cada criança. Continuei postando, o Facebook foi crescendo muito, hoje a minha página acho que tem
12 mil seguidores lá no Face, então a página cresceu muito, porque eu postava muita atividade e brincadeira. E aí, de tanto eu postar, acabou que eu fui ficando conhecida no meio ali das mães e profissionais da área da infância, aqui em Curitiba, né? Na época não tinha expandido o Brasil afora, assim. E aí uma professora me convidou, uma professora uma faculdade particular aqui de Curitiba, não lembro o nome agora. Bom, me convidou para dar uma palestra sobre autismo na faculdade. Pra quê, né, gente? Eu morria de vergonha. Ainda morro um pouco de falar em público. Aí eu tava com muita vergonha, aí eu falei, não sei se eu vou, não sei se eu vou. Isso era em 2014, 2015, assim, um ano depois que eu me formei. Eu tava trabalhando nessa escola já. E aí eu fiquei com muito medo entre perder uma oportunidade muito legal de ser conhecida pelo que eu tava trabalhando, que na época era com autismo, fazer uma palestra sobre autismo, ou perder a chance, né? Ou perder a chance ou realmente conseguir expandir e ser uma referência na área, que era o que eu tava buscando. E aí eu lembro que eu fiquei pensando uns dias assim, fiquei muito nervosa. Só de saber da possibilidade de eu ir, eu já fiquei nervosa, sabe? E aí eu tenho uma mãe aqui maravilhosa que sempre me apoiou muito. Ela falou, eu acho que você tem que ir, eu acho que vai ser legal pra você, é difícil, mas minha mãe foi lá e viu a palestra, bem fofinha. E aí eu fui, gente. Eu fui e aí a prof falou assim, não sei se você se importa, mas aí você podia dar 2 vezes a mesma palestra? Uma vez de manhã e uma de noite? E aí eu, que já tava nervosa, morrendo de nervoso, eu pensei, tá, né? Vou fazer o quê, gente? Era uma super oportunidade, era a minha primeira palestra. Gente, eu fui e eu tenho vídeo dessa palestra. Um dia eu divulgo pra vocês. O conteúdo era muito bom, sabe? A palestra tinha até hoje, assim, a organização da palestra ela é muito boa, eu ainda uso alguns slides que eu fiz naquela época, mas eu lembro que eu ficava a palestra toda assim. O autismo, nananã, e nervosa, e nossa, pescoço vermelho, gente, sou eu na vida, isso não passa, não dá, né? Eu não tenho controle sobre isso. E aí eu ficava de bracinho cruzado, eu ficava com a perna cruzada, eu ficava me mexendo, eu mexia nos anéis da mão. Essa era a minha forma do meu corpo reagir àquele nervosismo, mas eu arrisquei e fui. E depois eu recebi feedbacks super legais das pessoas que assistiram a palestra, que gostaram. Porque às vezes a gente pensa que a pessoa tá só procurando o erro em você. Não, ele vai ver que eu errei essa vírgula. Não, ele vai ver que eu olhei pro lado e não podia. Ele vai ver que eu li um negócio no slide. Gente, a pessoa, cara, ela tá só pra aprender. Claro, né, tem um pessoal que é mais hater assim, mas isso a gente aprende a desapegar. Então, eu me desafiei, porque eu sabia que isso ia abrir as portas para outras possibilidades, para poder crescer na área, para poder expandir meu conhecimento, tá? Mas foi bem desafiador. Então, assim, quando eu digo assim, vai, mete a cara, eu digo porque eu sei que é difícil. Eu sei que você precisa de um incentivo, de alguém que já tá lá, que já morreu de vergonha e agora continua aí, mas, né, continua com vergonha, mas continua batalhando. E aí agora eu já perdi as contas de quantas palestras eu fiz desde 2014, que foi a primeira que eu fiz. Porque aí foram surgindo outras oportunidades e depois que você dá o primeiro passo, você não pode voltar atrás. É difícil, é difícil. Aí eu lembro de uma outra que foi, acho que a mais desafiadora que eu fiz depois das outras palestras, porque depois você se acostuma a falar, você já apresentou uma vez, você sabe a ordem dos slides, então beleza. Mas aí me chamaram para uma palestra que era de 20 minutos, 5 minutos cada slide? 3 minutos cada slide? Eu não lembro, mas tinha exatamente assim, acho que era 21 minutos e daí 3 minutos cada slide. E ela ia sozinha, era uma palestra, Ignite que chama, IGNIT, Ignite, é um modelo de palestra. E aí teve aqui em Curitiba, na aldeia, me chamaram para ir falar sobre os fracassos, o medo de errar, foi super legal. Essa tá no YouTube até, essa palestra, depois entrem lá no YouTube para dar uma olhadinha. Essa já tava bem melhor, já tinha passado alguns anos de experiência palestrando, mas eu lembro quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu fiquei decorando aquela palestra para conseguir, de fato, chegar lá e falar no tempo certo, sem pular o slide e tal. Eu fiquei muito nervosa, mas fui lá e fiz, tá? Então, essa história toda de Tia Paulinha e da minha trajetória aí é porque tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem sentir vergonha, tá tudo bem a gente ficar sempre preocupado com o que os outros vão pensar, tá tudo bem, gente, faz parte do processo. Só que se você não se desafiar nesse momento para dar um passinho a mais, talvez você não chegue onde você quer chegar, né? E tudo bem, talvez você goste de ficar nos bastidores, você gosta de só mostrar a atividade, postar fotos de atividade. Ninguém obriga ninguém a
colocar a cara assim, tá? Mas tem pesquisas que mostram que quando a gente coloca a carinha no Instagram, seja no story, seja no feed, seja da forma que for, a probabilidade das pessoas quererem ficar assistindo é maior. Porque a gente gosta de pessoas, as pessoas gostam de pessoas, a gente é um ser social, a gente tá o tempo todo se relacionando com outras pessoas. Tanto que a pandemia nos fez muito mal por causa disso, né? Porque a gente tem que ficar em casa e sem ver os amigos, e sem ver as pessoas, e sem socializar. Então, o embasamento do porquê você deve aparecer no Instagram mora nessa história, que somos seres sociais e a gente quer se relacionar com o outro, tá? Então, assim, se preocupar com o que os outros vão pensar, eles vão pensar. Talvez eles já pensem sem nem você postar, entendeu? Ai, gente, vocês são muito fofos com esses comentários, tá? Obrigada. Eu fico bem feliz mesmo, assim. Isso é uma coisa muito fofa do Instagram, é que eu tenho recebido comentários muito fofos, assim. Então, isso é um reforço positivo total. Então, você tá lá, faz um post, faz um story, aí alguém vem e elogia, aí alguém vem e fala, nossa, eu adoro quando você fala isso, eu adoro quando você fala assim. Aí você fala, nossa, eu tô fazendo um negócio legal, né? Eu tô me arriscando, tá sendo desafiador, mas tá sendo útil. E aí quando você se sente útil pra alguém, porque a gente não precisa ser útil pra 1000 pessoas. Se em uma semana eu tiver uma mãe que, por causa de um stories que eu falei sobre atraso de fala, ela olhou pro filho e falou, nossa, eu vou numa fono, gente, eu fiz a diferença na vida daquela criança e daquela família. Então, mora aí a questão da gente poder ajudar uma pessoa nos pequenos detalhes, não precisa ser grandioso desde o começo. Na verdade, é o valor que você dá. Pra mim é muito importante quando uma mãe lê um post aqui, tipo aquele do Cada Criança Tem Seu Tempo que eu fiz, foi o maior bafafá no Facebook. Teve hater, teve gente falando que eu tava fazendo terrorismo materno, teve gente elogiando, teve gente me defendendo. Aquele foi um post que teve muita polêmica. E eu tive que lidar com, não, a minha opinião é essa, eu realmente não concordo que cada criança tem seu tempo, eu acho que as crianças têm marcos no desenvolvimento, e se a gente tem atraso, a gente tem que ir correndo para um pediatra, para um especialista. Porque algo ali não tá seguindo uma linha do que é o biologicamente adequado, né? Então tá. Aí, eu também queria contar pra vocês que a piada sobre, ai, virou blogueirinha, ai, vai postar no Instagram, ai, tudo ela posta no Instagram, vai rolar entre teus amigos, vai rolar entre teus familiares, e faz parte, gente. Porque pense comigo, que se o teu amigo tá te olhando e falando, ai, tá blogueirinha, quer dizer que você tá atingindo o objetivo que você quer, que as pessoas te enxerguem como alguém que tá criando conteúdo. Porque ser uma blogueirinha nada mais é do que alguém que tá criando conteúdo. E se você tá buscando esse caminho, quando alguém faz uma brincadeira é porque você tá chegando nisso, certo? Beleza, então agora que eu contei essa história toda de tia Paula, a gente vai para umas dicas mais funcionais, tá? O primeiro passo, de fato, quando você cria o teu Instagram, é você entender o que você quer fazer com ele. O que eu quero com o meu Instagram? Eu quero quero me conectar com outras mães? Eu quero me conectar com outros profissionais? Eu quero que seja uma porta de entrada para novos pacientes? Tudo isso faz diferença no jeito que você vai ter no seu perfil, tá? Então, quando eu comecei o Facebook, o meu intuito era divulgar atividades para pais fazerem junto em casa. Eu nem tinha esse pensamento a longo prazo, que é o que eu tenho hoje, tá? Era bem curto, assim, eu quero que os pais possam fazer essas atividades em casa com os filhos deles. Beleza. E eu fui postando, fui fazendo, e deu certo. Muitos pais falavam, que legal, fiz com meu filho. E aí começaram a aparecer outras professoras do mundo da inclusão, que começaram a olhar o que eu fazia e falar, nossa, tão legal, vou repetir aqui na escola. Então foi expandindo. Então quando eu falo assim, que você tem que entender o que você quer com o seu Instagram, é porque você precisa pensar no que você vai postar pra poder colher o objetivo que você está buscando, tá bom? Não adianta fazer um Instagram que você posta de tudo pra todos os públicos, é pra pai, é pra profissional, é pra, sei lá, pra professor, fica bagunçado e você não consegue atingir o nicho que você tá buscando, tá? Então, eu vou entrar pelo caminho de que vocês querem mais pacientes, né? Podem me falar aí nos comentários se vocês... o intuito de usar o Instagram profissional hoje de vocês é pra conseguir mais pacientes? Ou não? Ou é só pra divulgar, ou pra virar uma referência na área, né? Me contem um pouco o que vocês têm de intuito com o Instagram profissional hoje. Porque, na verdade, eles andam muito juntos, né? Quando eu penso
em ser uma referência ou ter mais pacientes, acaba que eu vou ser uma referência na área, porque eu estou aumentando minha clientela, mais gente vai me conhecer, então eu acabo virando referência naquele tema, certo? Então me contem aí quando vocês quiserem dividir um pouquinho sobre esse assunto. Bom, você precisa sim definir teu público, teu nicho inicial nesse começo. É melhor você focar muito bem em um assunto do que abordar todos os assuntos de uma vez só, né? Então eu dei um exemplo aqui, que se você escolher, por exemplo, falar sobre síndrome de Down, sobre a T21, tá? Que antigamente era síndrome de Down, agora mudou de nome, tá? Síndrome de Down virou T21. Digamos que você é um psicólogo, um físio, um fono, que atua na área da terapia infantil. Beleza, gente. Mais pacientes. Meu intuito era ajudar as pessoas, mas acabou conseguindo mais pacientes. Amei, Fer. É bem isso, sabe? Às vezes começa meio sem querer, né? Mas é muito legal quando a gente já tem a meta do que vai fazer. Beleza, então você precisa começar num nicho específico, em assuntos bem dentro daquele nicho. Então, se eu sou psicóloga infantil, eu vou postar vários temas dentro da psicologia infantil, mas eu prefiro ainda e recomendaria para vocês nichar mais. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu postava muitas atividades para crianças com deficiência, porque era o que eu trabalhava. Então, post atrás de post lá no Face era sobre crianças com deficiência. Aí eu comecei a seguir pessoas da área que também faziam posts para crianças com deficiência e trocar com elas alguns textos e tal, porque você pode usar textos de outras pessoas, sabe? Você pode usar o texto da tia Paulinha colocando a referência lá. Então você fala, tô meio sem criatividade, não sei o que eu vou inventar nesse Instagram. Olha o de alguém, faz parecido, coloca referência, não tem problema nenhum. A internet, ela tem essa possibilidade da gente se inspirar em outras pessoas, não tem problema, só que coloque referência, porque senão pode parecer plágio e tal, né? Então você segue essas pessoas da área que você gosta, se inspira nos posts delas. Depois que você começar a ficar bem conhecida naquele tema, então, tipo, tia Paulinha é autismo. Quando eu comecei, eu fiquei muito focada na área do autismo, e aí eu comecei a expandir um pouco mais para a infância. E um dos futuros próximos é a educação parental e treino de, tipo, ajudar outras psicólogas. Porque eu fui expandindo meus assuntos à medida em que eu fui crescendo no Facebook e no Instagram, tá? Então tô pensando tô vendo aqui meu script pra ver o que mais que eu queria falar pra vocês. Beleza, então o meu foco no Instagram hoje é muito mais pros terapeutas infantis do que pra pais, porque a minha agenda já lotou. Então eu não consigo mais atender novos pacientes. Mas eu posso ajudar pelo meu Instagram outros pais a fazer estimulação em casa, eu posso fazer uma consultoria dos pais, né? Então é muito importante que eu consiga atingir estes dois públicos hoje em dia no meu Instagram, tá? E uma regra do Instagram que eu quero muito que vocês entendam e decorem e a partir de amanhã se comprometam, vai ficar salvo assim, é apostar todos os dias no Instagram. Todos os dias, tia Paula! Todos os dias. Porque tem gente ainda que fala que postar mais de 2 vezes por dia é o ideal, né? Eu ainda não consigo, sabe? Eu posto de 1 a 2 vezes no dia e já me ocupa muito tempo. Só que a partir do momento que você opta por usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, você precisa colocar ele na tua rotina. Você precisa gravar um Reels, você precisa gravar uma publicação, fazer uns stories. Pode começar com algo bem simples, gente. Não precisa criar uma super história de como avaliar o teu paciente em 3 etapas. Não, você vai lá e mostra o teu consultório, vai lá e mostra como é que você atende, vai lá e mostra que livro que você tá lendo, sabe? Pode começar pequeno. Eu lembro aqui nas perguntas que uma menina falou, eu acho que eu nunca sei o que falar. Gente, todo mundo passa por isso. Vocês acham que quando eu comecei, eu não ficava assim pensando, mas o que eu vou gravar? Eu nem devo saber o que falar. E daí nosso cérebro, ele tem um jeitão de tentar fazer com que a gente não seja tão bom, né? Você nem sabe mesmo, Paula, nem grava. Não, vão rir de você. Não, melhor deixe, né? Foi até o Reels que eu postei essa semana falando sobre esse medo. Esse medo que a gente tem que a nossa cabeça faz a gente acreditar que a gente não é tão boa quanto a gente é, tá bom? Então precisa colocar teu Instagram como prioridade se você quer crescer no seu Instagram.
Beleza, então aqui falei também sobre que precisa aparecer a carinha no Instagram, porque as pessoas gostam mesmo de ver pessoas, elas gostam de interagir com pessoas, não somente textos ou fotos, tá? Tanto que hoje em dia, quando a gente pensa em grandes empresas, tipo... é claro que não vem nenhum exemplo agora, né? Mas, bom, a gente pensa nas empresas, a gente quer muito ver quem tá por trás daquela marca. Não é só a marca e os produtos, a gente quer saber como é que faz, quem que faz, que carinha que tem o dono da empresa, né? Essa relação mais próxima se criou pelo Instagram, até dos atores, assim, ator e atriz da TV e de outros países que a gente se relaciona pelo Instagram, vê a vida deles e a gente se sente muito mais próxima deles, né? Isso é uma coisa que o Instagram trouxe pra gente e que eu acho muito legal, tá? Só que também tem que cuidar pra gente não perder tanto tempo de vida vendo coisas aleatórias no Instagram. Eu sou muito a favor de você seguir perfis que te tragam algo de novo, que te acrescentem algum conteúdo, que te ensinem alguma coisa boa. Não só perder tempo vendo, tipo, sei lá, cada um com suas ideias, né? Beleza, então... se você realmente não quer aparecer no Instagram, então quer dizer que eu nunca vou crescer no Instagram se eu não aparecer? Não quer dizer, talvez demore mais, né? Mas por essa relação que eu comentei, que as pessoas gostam muito de ver outras pessoas, né? Faz parte do nosso processo, assim. Então já sabe, postar uma vez no dia é o mínimo do mínimo do mínimo e fazer stories também. Esse é o mínimo que você precisa fazer para usar teu Instagram. A gente se relaciona com uma média de 25 seguidores nas nossas bolinhas dos stories, sabe? Quando tem as bolinhas, você vai clicando e vai andando assim. A média que as pessoas ficam são 25 pessoas. Então, por que você tem que postar em horários diferentes no dia? Porque cada vez que a tua bolinha andou, porque tipo, a pessoa te assistiu, você foi pro final da fila. E aí, quando você posta de novo, opa, volta pro começo da fila. Então, essa é uma estratégia bem simples sobre por que não postar tudo só de manhã, ou só no almoço, ou só de tarde, ou só de noite. Tentar postar pelo menos um em cada período do dia, para que os seus stories voltem no começo e o teu seguidor lá, que você já é uma das 25 pessoas que ele sempre assiste, continue te assistindo. Porque digamos que você viajou e não postou nada, você foi lá pro final da fila e essas outras pessoas de bolinhas continuaram postando. E aí o teu seguidor já tá interagindo mais com essas bolinhas e quando você volta de viagem, tua bolinha já não tá aqui, entendeu? Não sei se deu pra entender esse exemplo, mas acho que sim, né? E aí, bom, stories, né? Por que a gente usa tanto stories e quais as regras dos stories? Os stories é importante que legende eles, pelo menos um pouquinho, escreva sobre o que você tá falando, porque muitas pessoas usam o celular no mudo. Não sei se vocês são desse tipão, mas geralmente mães que estão com o bebê, acordou o bebê, deu uma olhadinha no Instagram, o celular tá no mudo, ela não vai ligar o som, porque ela tá só assistindo um pouco enquanto ela tá dando mamar, enquanto ela, né, fazendo alguma coisa. Então a gente dá uma legendada para que a pessoa não, tipo, não tô entendendo nada e já sai do teu stories. Então essa é uma opção bem importante, assim. E aí tem uma coisa que eu falei que é o exemplo da pessoa meio devagarona. Então se você tá lá nos stories, aí tem alguém que faz assim: olá, oi gente, tudo bem? Estou aqui hoje no meu consultório, quero mostrar para vocês este brinquedo. Essa é a reguinha da brincadeira. Entenderam que é chato e que ninguém vai querer me ouvir? Agora, se eu consigo ser bem dinâmica e no começo dos stories eu já, olha esse brinquedo, que legal, eu fazendo não sei o quê, e aí eu crio uma relação dinâmica nos stories, vai fazer com que você fale, isso é legal, quero ver mais. Assim como a mãe do paciente que você quer, né? Ela vai falar assim, nossa, muito interessante o que essa psicóloga fala, quero saber mais. Ou se você é psicólogo de adultos e está trazendo temas tipo autoestima, ansiedade, que são temas recorrentes na terapia de pessoas adultas, traga esses temas de uma forma bem próxima, bem humana. Aí talvez não seja tão divertido, porque são temas mais sérios, né? Mas bom, tem que gerar alguma emoção naquela pessoa que está ali assistindo, tá? Esse é um dos pontos bem importantes. Vamos ver o que mais que eu queria falar aqui. Eu criei uma linha de raciocínio para me ajudar a pensar. Vocês podem fazer isso também para fazer seus stories, sabe? Anota lá no dia o que você tá pensando em falar, que coisas interessantes você tem para dizer pros teus pacientes naquele dia, porque nem sempre a gente tem essa inspiração do nada e nem todo dia é um dia incrível para gravar. Varia muito. Mas partindo do princípio que você optou por ter seu Instagram profissional e focar em fazer ele acontecer, você precisa sim
criar conteúdo, né? Independente se você tá num bom dia ou num dia não tão bom. E aí uma coisa que acontece a gente se compara muito com outras pessoas, né? Então, eu tenho algumas psicos aqui que falam, nossa, porque eu queria ser assim, eu queria conseguir falar, eu queria saber tudo igual você sabe. Gente, a gente se compara com uma imagem, né? Eu admito e vou sempre falar que eu não sei tudo. E se um dia eu falar alguma coisa que eu errar e que eu falar, nossa, gente, eu errei, a gente vai lá e se redime e fala, nossa, eu errei tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque ninguém é obrigado a estar aqui se expondo e saber tudo de todos os temas da psicoinfantil. Você vai, você estuda, você passa seu conhecimento, mas tá tudo bem se você não souber tudo, né? Então não fique se comparando com as pessoas que já têm muita prática no Instagram ou no YouTube ou, né, em postagem, assim, porque vai te desanimar, né? Faz do teu jeito, vai no teu tempo, nos teus primeiros passos, porque é importante que você comece. Depois que você começa, você vai se arriscando mais. Mas essa coisa de esperar o perfeito para começar a agir não funciona. Tem uma frase que é muita coisa de academia, assim, mas eu gosto de usar também para coisas da internet, que é o antes feito do que perfeito. Né? Então, também tem coisa de treino, né? Antes feito do que perfeito. Mas na internet eu acho que é a mesma coisa. É melhor você fazer um stories que talvez não seja o que você não é o ideal que você imaginou, com todas as cores e interação que você pensou, mas você fez, você deu esse teu primeiro passo e isso que é importante, tá? Antes feito do que perfeito. E que a internet... Bom. Isso, gente. Acho que eu trouxe os temas principais. O nome... Vamos fazer umas perguntas pra mim sobre o Instagram, gente? O nome é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Tem um TED dela no YouTube. Coloquem lá, sabe o TED, TEDx? Vou escrever aqui embaixo. TED. TEDx. É um vídeo dela falando sobre o conteúdo que ela traz nesse livro. E foi uma das coisas que... Deixa eu pensar se eu comecei... Foi um dos TED Talks, acho que vocês conhecem o que é isso, né? São pequenas palestras de até 20 minutos, assim, com algum conhecimento bem legal. E o dela é muito lindo, sério, a palestra dela é incrível, de se emocionar, assim. Recomendo que vocês assistam, tá bom? E pra quem perguntou quando que eu fiz meu Instagram, gente, eu fiz ele em março desse ano, foi no meio da pandemia. Que eu falei assim, nossa, eu vou ter um tempão livre em casa agora, o que eu vou fazer? Vou começar meu Instagram profissional, que eu sempre quis e nunca tinha tempo. Sabe assim, nunca tinha tempo, só que na verdade era eu me boicotando? Pois é, imagino que vocês também façam isso, né? Tipo, não tenho tempo pra fazer. E aí, na verdade, é você não querendo se arriscar. Imagina, gente, essa indicação, ela é muito boa mesmo. Tinha uma pergunta lá em cima. Eu posto todos os dias. Pensa muito no que vai escrever, cada palavra dá trabalho. Isso é prática, Fer. Essa coisa de fluir mais na escrita ou conseguir fazer uma imagem, isso é muito prática de Instagram, assim. Antigamente eu pensava também muito nos textos, eu fazia textão, principalmente no Face. Era textão com explicação específica de que área dessa atividade está trabalhando. E aí, ao passar do tempo, você pega a prática da coisa e aí flui muito mais fácil, tá? Tem uma pergunta aqui, vou abrir. Como deixar o feed bonito? Crio um padrão que vou seguir e sempre quebro por algum motivo. Aí fica fora de ordem. Gente, desapega do feed perfeito. Sério, foi isso que eu fiz. Porque eu não consigo deixar um feed bem organizado, igual designer, assim. Eu acho lindo quem consegue, se você tem tempo e empenho, sabe, que isso não te custe muito tempo, pode fazer. Pode seguir isso. Mas eu tento usar pelo menos um design bonitinho, e aí tem o site do Canva, que eu imagino que todos vocês conheçam. Quem não conhece, vai lá, canva.com. É o que eu mais uso para fazer post, assim. Porque eu faço um desenho lá, ponho uma foto, uma ediçãozinha bem básica e faço lá, tá? Mas não se prendam nesses aspectos visuais, assim. É claro que é legal você ter as suas cores, a sua fonte, mas assim, digamos que você tá num lugar, você quer contar uma história, você quer fazer um post, não se prenda nisso para não fazer. Eu prefiro que você faça antes feito do que perfeito, do que você, não, vou esperar pra fazer depois, bem lindo, perfeito. Você perdeu esse timing que era muito bom, tá? Então não se prendam nesses detalhes, não vale a pena.
Beleza? Vou aqui para outra pergunta. Medo de fazer uma postagem inspirada e pensarem que eu tô copiando alguém. Pode acontecer, né? Tipo Reels, gente. Como é que eu gravo Reels? Eu vou vendo Reels de outras pessoas, aí tem lá uma blogueira fitness fazendo uma dancinha que ela vai apontando para um lado e para o outro. Aí eu falo, nossa, vou fazer igual só que sobre autismo. Nossa, vou fazer desse jeito só que sobre psicoinfantil. Então eu uso sim a ideia de alguém, a música e a dança que alguém fez e adapto para minha realidade. Isso é se inspirar em alguém, mas não copiar. Aí copiar seria se eu fizesse exatamente igual alguém tá fazendo e não desse o devido crédito. Então, se por exemplo, você viu um Reels meu e falou, ai que legal, quero fazer igual, faz igual, mas escreve lá, inspiração Paulinha GK, Paulinha Psicoinfantil, né? Pra pessoa entender, tipo, ela tá fazendo igual, mas ela me citou. É assim que a gente faz, tipo quando a gente vai fazer uma monografia da faculdade, a gente não pega coisas que as pessoas falaram, põe no texto e põe o nome delas. A gente tá pegando exatamente o que a pessoa falou e copiando, só que eu cito o nome, né? Então, eu diria que no Instagram é do mesmo jeito, põe a referência de quem você usou. Então, hoje eu fiz um post de uma fono, eu coloquei a referência dela lá embaixo, eu coloquei o nome dela também, porque a frase é dela, não é minha, sabe? Então, assim, essa é uma coisa importante que pode fazer, mas só põe a referência da pessoa. Vamos lá, recém-formada sem um público definido ainda, por onde começar? Definindo o público, aquelas. Não, mas você precisa entender que você quer atender, quem que você quer atender. É criança? É mulher? É adulto? É qualquer adulto? São adultos enlutados que estão lidando com algum luto da família? São pessoas com acumuladores? São pessoas que gastam demais? Sabe? Então, às vezes, se você começar no teu feed a fazer posts pensando naquele tema, você atrai esse público que está buscando. Porque pense assim, por exemplo, eu vou falar das mães e crianças, que é o que eu mais tenho experiência, tá? Mas a mãe do menino que tá em casa, ele tá jogando coisas no chão. Aí ela fala, nossa, ele só joga coisas no chão. Ai, não sei mais o que fazer. Aí ela abre o Instagram e tem um post da tia Paulinha falando, seu filho joga coisas no chão? Aí ela, nossa, essa psicóloga sabe que eu preciso. E ela começa a te seguir. E aí no outro dia você posta, seu filho cuspiu no chão, e ela, nossa, ele cuspiu no chão. E aí você já tá se relacionando com essa mãe através do teu post, porque você pegou a dor que ela tem e transformou numa postagem ali no teu Instagram, tá? Então, você precisa escolher em que área você quer trabalhar e aí começar a fazer postagens pra se comunicar com a dor dessas pessoas da tua área, beleza? Vou pra próxima pergunta aqui. Dá pra fazer Instagram profissional sem site? Dá sim. O meu Face, ele era sem site, era só o Facebook. O meu Instagram ficou muito tempo sem ter site. Eu só fiz site quando eu comecei a dinoterapia, que foi em... Que mês que foi a dinoterapia? Outubro? Setembro, outubro? Acho que foi em outubro a dinoterapia. E aí que eu fiz um site. Mas antes eu também não tinha site, nem acho que precise. As pessoas buscam bastante pelo Instagram hoje em dia, né? Mas aí depende também do que você quer. Por exemplo, se você tem venda de produtos, talvez seja interessante ter um e-commerce, né? Digamos, que você seja... Eu sei que Daisy não é de vendas, mas dá sim. E eu acho que as pessoas acessam muito mais o Instagram do que param para ler sites hoje em dia. Então, eu recomendaria começar no Instagram profissional, que é o mínimo necessário para você se relacionar com o teu público. Beleza? Vamos pro próximo. Tinha mais uma pergunta na tela aqui, deixa eu achar. Opa. Indicação, como selecionar público no Instagram. Para anúncio, já falo, peraí. Eu acabo perdendo. Como selecionar público no Instagram para anúncio, eu não vou entrar nesse detalhe porque não está muito na minha alçada, digamos assim. Eu até aprendi quando eu fui fazer o curso do TeraPlay com a minha amiga Darda, que a gente foi vender online, a gente fez anúncio para fazer venda online, mas é muito complexo, então não daria para eu explicar em uma aulinha aqui. No Psicoplano Infantil vai ter aula de marketing sobre isso, a gente vai ensinar a vender online também, mas hoje não vai caber, gente, tá bom? Desculpa não poder ajudar nesse. Se eu já defini minha persona, já defini minha persona sim, por isso que os meus posts são sempre relacionados à terapeuta infantil.
Eu tenho muito mais o olhar de, hoje em dia, crescer outros terapeutas e passar minha visão de trabalho para elas do que para mães de pacientes, porque eu simplesmente não tenho agenda. Então não faz sentido mais eu querer captar mais pacientes nesse momento. O que eu posso fazer é usar o meu conhecimento para realmente só ajudar as mães fazendo posts sobre comportamento infantil, sobre educação, sobre várias questões da infância. Mas o meu público hoje é mais terapeuta infantil. Eu estou me comunicando mais com os terapeutas. Tanto que essa live galera, se mexam porque eu quero ver vocês crescendo, sabe? Eu gosto muito da galera que interage comigo e tá falando, Paulinha, tá difícil, tô com medo, e aí a gente vai lá e se ajuda, né? Eu gosto dessa relação com as terapeutas infantis, e eu gosto de vê-las crescendo, eu gosto de vê-las postando e falando, consegui, fiz um stories, e contando pra mim, assim, como está sendo essa caminhada. Beleza, gente? Eu quero saber se tem mais alguma pergunta aí, porque eu trouxe os temas principais, assim, de como usar o Instagram. Então lembrem das dicas principais. Postar todos os dias, sim. Definir o público que você quer conversar. E aí quando você estiver fazendo post, você pensa, será que esse post está comunicando com esse público que eu quero? Né? Então se é mães de pacientes, com muitos terapeutas que querem mais pacientes, veja se isso comunica com a dor que aquela mãe tem. Essa mãe tem dificuldade porque o filho dela tá com atraso na fala, então vamos dar ideias de como ela começa a trabalhar com isso em casa, tá bom? E daí depois ela vai acabar te procurando, gente. O que eu mais recebo das mães viu seus stories, eu gosto muito do jeito que você pensa sobre a criança. Então, e o que é isso? É simplesmente eu falando do meu trabalho, não tem muito segredo, sabe? Eu não tô citando um livro o livro do autismo. Eu simplesmente trago a minha realidade do que eu acredito de como trabalhar com as crianças. E isso faz com que as mães gostem, né, e queiram o atendimento. Você tem horários para atendimento social? Opa, desculpa, eu li a pergunta antes de colocar. Eu tenho horários para atendimento social, eu tenho vagas eu tenho uma porcentagem de vagas da minha semana para atendimento social. Mas no momento eu tô com a agenda cheia em todos os aspectos, tanto na social quanto na não social, quanto tudo. Tipo, simplesmente assim, difícil, né? Difícil conseguir dar conta de tudo, infelizmente. Beleza? Obrigada pela pergunta. Meu povo, muito obrigada por estarem comigo nesta live de quarta-feira, 8h32. Depois vamos lá nos stories pra gente definir o tema da live de semana que vem. Beleza? Quero ajudar vocês a crescer, eu quero ver todo mundo enfrentando as dificuldades do Instagram e a gente vai crescendo juntos nessa caminhada. Combinado? Muitos beijos, boa noite. Tchau pra vocês. Eu prefiro fazer lives curtinhas pra manter maior atenção da galera por aí. Tá bom, gente? Muito obrigada pela participação de vocês. Beijos. Tchau.